Agora, ontem teve uma reunião no Tribunal de Contas da União, onde foi discutida essa questão. Vamos chamar então para essa conversa o nosso Coronel Rengel, que estava presente nesta reunião realizada ontem no Tribunal de Contas da União, justamente sobre o apagão em São Paulo. Boa tarde, Coronel, bem-vindo ao nosso Linha de Frente. Boa tarde, Capês, boa tarde a todos os amigos aí da Jovem Pan. Como é que foi essa reunião? Quem estava lá? O que foi discutido, assim, em termos de... os detalhes que o senhor puder passar para nós? Olha, foi uma reunião de trabalho em que a gente se reuniu, além do ministro, né, como você bem disse, reuniu também com os prefeitos da região metropolitana, os prefeitos aí que estão sofrendo ainda, muitos municípios com a queda de energia, e a gente atualizou todas as informações e colocou o Estado à disposição também para ver naquilo em que a gente pode colaborar e trabalhar em conjunto, não só para a gente se restabelecer dessas chuvas que a gente passou a semana passada, mas também para a gente se preparar para outras, como foi dito aí que sexta-feira tem novas chuvas e o sistema já em alguns lugares está bem fragilizado. Não, qual era o ânimo do Tribunal de Contas? Fala-se em a caducidade do contrato, porque a Enel não estaria cumprindo as cláusulas do contrato de concessão de 98, mas ela adquiriu grande parte da Eletropaulo. Fala-se em intervenção. Na intervenção, só trocariam pessoas. Como é que ficaria essa questão? O Tribunal de Contas sinalizou em algum sentido do que vai fazer, o que está disposto a fazer? Olha, Capês, foi feita uma carta em que todos os participantes assinaram, né? E dentro dessa carta, com alguns itens de solicitação de algumas necessidades aqui para o Estado. E essa carta foi encaminhada ao ministro que estava presente. Eu acho que foi uma reunião para o ministro também poder ter a sensibilidade, sentir um pouquinho o que os prefeitos de cada município, da região metropolitana, estão sofrendo, muitas vezes, com esse problema de energia aqui no Estado. Então, a tônica da reunião foi essa, né? E uma reunião que a gente pôde também conversar com os prefeitos e mostrar para eles um cenário futuro de chuvas, porque a gente veio de um período de bastante seca, em que queimou todo o Estado, o Brasil queimou muito, numa estiagem bastante severa, e essa foi a primeira chuva pós a estiagem, tecnicamente. E é lógico, agora daqui para frente a probabilidade é que intensifique as previsões meteorológicas, porque a gente ainda não entrou no período chuvoso. O nosso período chuvoso aqui no estado é a partir de dezembro a março. Então a gente está num período aqui que é um período que antecede o período chuvoso. Só que já tivemos uma chuva com vento que causou bastante estrago aqui no estado, e a gente tem aí chuva na sexta-feira, uma nova frente fria. E a gente está se organizando e se preparando para a gente enfrentar essa frente fria e outras que ainda virão aí no nosso estado. Agora, Coronel, na cidade de São Paulo, a gente tem cerca de 20 mil quilômetros de fios passando entre árvores, nos postes, né? A fiação aérea. Eu, quando presidi o PROCON, juntamente com o promotor Silvio Marques, da Promotoria do Patrimônio Público de São Paulo, e a Procuradora-Geral do município, doutora Marina Magri, a gente tentou realizar algum tipo de trabalho. E não conseguimos, porque é muito complexo. Se discutiu eventual parceria, União, Estado, municípios, para o soterramento, parece que sairia cerca de 80 bilhões de reais para fazer o soterramento dos fios. E com relação às árvores cujos galhos estão entrelaçados com os fios, a Prefeitura deu algum sinal de que ela pode acelerar a poda, já prevenindo novos cortes, novos incidentes? Olha, sim, essa é uma grande preocupação. Quanto à questão de enterrar os fios, né? Essa é uma questão que já é tratada, eu não sei falar em valores e qual o andamento técnico pelas prefeituras, né? Mas a preocupação das podas é uma coisa que preocupa aqui também para nós, porque o grande causador do problema da energia agora, que foi um problema de infraestrutura crítica aqui no nosso estado, foi queda de árvore. E a queda de árvore se originou pelos ventos fortes. Então, aqui pela Defesa Civil, há uma grande preocupação. A gente tem agora um problema sério aqui pela frente, que são os ventos. Antigamente, Capês, a gente não via ventos tão fortes. A gente falava em ventos acima de 70 quilômetros como eventos extremos já no estado. E, ultimamente, a gente vem recebendo e vai vendo informações de vento de 103, 107,
130 quilômetros aqui no estado. E isso, o vento com chuva, causa um grande estrago. Então, a gente tem uma preocupação, e é lógico, é claro que é importante que os municípios façam as suas podas preventivas, principalmente aquelas podas de árvores que se encontram em ramais de energia, que a gente sabe muitas vezes que o vento vai cair, vai interromper a energia de algum lugar e muita gente vai ser prejudicada. Então, a gente tem uma preocupação disso, tanto é que para amanhã a gente está montando uma outra reunião aqui, a gente está contando com o apoio também dessas empresas de energia elétrica aqui no estado, as concessionárias, porque a gente tem que saber também quais são as fragilidades, quais são os principais locais em que a gente tem que ter uma atenção detida para que a gente, através aqui do estado, também faça uma força-tarefa para ajudar nisso e para ter uma atenção especial. A gente costuma dizer, Capês, que eventos da natureza a gente não controla, mas a gente pode sim sentar, se organizar e estar mais preparado aí para a gente poder atender melhor a população quando, porventura, o evento for extremo. É isso aí, coronel. O que a gente tem notado é o ministro de Minas e Energias acusando o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica. E, por sua vez, acusa o prefeito aqui de São Paulo. O prefeito acusa a Enel, o governador. Então, não seria melhor a união de todas as forças para, nesse momento, juntos enfrentarem o problema? Porque quem está sem luz não quer saber de quem que é a culpa nesse momento, ele quer saber se a luz, se a energia vai voltar ou não. Não é? Esse seria talvez o ideal, não é, coronel? É isso, a gente tem que se preocupar com a população que sofre. Cai energia 3, 4, 5 dias, tem hospitais, a gente trabalhou intensamente agora, nesse final de semana, para a gente dar suporte para os hospitais, pessoas na UTI. Então, a nossa preocupação aqui, a preocupação aqui do Sistema de Proteção e Defesa Civil, do governo do estado aqui, é com as pessoas. E a gente tem que estar realmente organizados, se preparar para esses eventos da natureza, para que a gente possa ter uma pronta resposta rápida, de chegar a atender a população. E se porventura alguma linha de energia, alguma região for interrompido, tem que fazer uma ligação rápida para que essas pessoas tenham energia e tenham a dignidade básica aí para poder sobreviver. De fato. E, aliás, meus cumprimentos à Defesa Civil do Governo do Estado, principalmente o trabalho maravilhoso aí, o ano passado, quando teve a tragédia em São Sebastião e tantas outras que a Defesa Civil vem contribuindo. Parabéns ao senhor e a toda a equipe aí da Defesa Civil do Governo de São Paulo. O professor José Milagre está aqui, ele quer dirigir uma pergunta ao senhor, Coronel Hengel. Pois não. Boa tarde, Coronel Hengel. Obrigado por atender o Linha de Frente, prestando aí relevantes informações para a nossa audiência. Eu tenho um dado aqui da FEComércio que nesses 4 dias nós tivemos um prejuízo para o comércio de São Paulo de 1,6 bi. Só no final de semana é 1 bi de faturamento. Por outro lado, entre as medidas de contingência da Enel, foram a instalação de 500 geradores, sendo que desses 40 são de grande porte para atender áreas críticas, áreas sensíveis, hospitais, clínicas, escolas e assim por diante. Na visão do senhor, enquanto Defesa Civil, isso não é muito pouco para atender um desastre, ou seja, um fato imprevisível, mas que poderia ter contingências dessa natureza na cidade de São Paulo? Como que o senhor vê as medidas de contingência? O senhor acabou de dizer que conta muito com as empresas de energia. Como que o senhor vê essas medidas de contingência que a Enel anunciou? E como é o diálogo entre Defesa Civil e Enel nesse sentido de, enquanto não se resolve, medidas paliativas de contingência para que a cidade não pare? Olha, eu acho que o objetivo principal de tudo é sempre a gente ter uma atenção especial com as pessoas. E quando a gente fala uma atenção especial com as pessoas, é uma atenção com a vida. Eu acho que é o primeiro de tudo, é a gente atender e se preocupar com a saúde pública que pode ser afetada, como hospitais que foram afetados e tiveram suporte de gerador. E a gente aqui, através da Polícia Militar, a gente colocou combustível nesses geradores para dar uma sobrevida aos geradores e assim e também uma condição que fosse até o momento que fosse restabelecida a energia nesses locais. Então essa é uma grande preocupação com aqueles pontos sensíveis nossos aqui, né, em que as pessoas correm risco de vida. A gente sabe que muitas pessoas muitas vezes dependem de respirador artificial. Então energia é fundamental, energia. E quando acaba a energia, na sequência vem uma crise também no abastecimento de água, porque a gente precisa ter bombas para bombear a água, saneamento básico. Então a gente tem uma preocupação, quando se acaba a energia, uma reação em cadeia. Então é importante que essas empresas, as concessionárias, tenham essa sensibilidade e tenham uma atenção especial para isso. Porque quando a gente fala em quebra de estrutura física, de estrutura crítica, água, luz, esgoto, saneamento básico, né?
a gente coloca em risco a vida das pessoas, a gente coloca em risco no segundo tempo o patrimônio, como você bem disse aí, um prejuízo muito grande de comerciantes. Então a Defesa Civil aqui, a preocupação do governo do estado é essa, e a gente tem que pegar um caminho em que a gente realmente trabalhe junto, que a empresa também faça a sua parte com excelência, né, e com rapidez, porque muitas vezes, quando a gente fala em saúde pública, um hospital sem energia, a gente está colocando em risco a vida das pessoas. Então, acho que a nossa preocupação aqui como Estado é essa, é se preocupar com a proteção das pessoas.